impulsionando a estarmos inquietos, insatisfeitos? É isso mesmo. Nós somos chamados a estarmos inquietos, insatisfeitos. Nós precisamos entender que nós precisamos estar insatisfeitos, inquietos com a coisa certa. Pelo motivo correto. Nós precisamos ser movidos a um sentimento de fazer a diferença para que uma situação seja revertida. Nós somos desafiados a mudar uma situação. Olha, deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Você já se dedicou com muito afinco a um projeto? Você já ali caiu de cabeça em um determinado projeto, ou conhece alguém que assim o fez, que se dedicou profundamente a uma causa, ao ponto de alguém olhar assim e dizer, puxa, aquele ali é o projeto de vida daquela pessoa. Uma pessoa se dedica integralmente e faz com que muitas pessoas fiquem assim, se perguntando. Nós podemos até nos perguntar, o que é que leva alguém a fazer o que faz? O que é que leva alguém a se dedicar no que se dedica? O que é que leva alguém a empregar o tempo que emprega em algo? O que é que leva alguém a colocar os recursos que coloca em um determinado projeto? O que leva alguém a estar... Alguém pode responder assim, é o seu senso de visão, é o seu compromisso com a sua meta, com o seu chamado, com o seu objetivo. Mas olha, na verdade, é muito importante a pessoa tomar uma decisão, ter uma meta, um objetivo e ali perseguir. Mas existe algo que antecede a visão. Existe algo que vem bem antes dessa tomada de decisão, de estabelecer um objetivo, de ter um projeto de vida, de ter um alvo. Sabe o que é? É justamente algo que primeiro lhe deixou inquieto. Algo que lhe deixou, assim, insatisfeito. Quer ver? Eu vou exemplificar aqui, só para ficar claro nessa introdução. Eu quero deixar claro, no campo pessoal, às vezes é mais simples a gente entender isso, no campo pessoal. Imagine uma pessoa que está com um projeto, está obstinado a perder peso. E decretou, estabeleceu ali um objetivo. Este ano, agora, no final do ano, diz assim, este ano eu vou perder quilos. Eu não vou especificar aqui não, para não ser indelicado. Mas alguém especificou, eu quero perder tantos quilos. E aí traçou um projeto e disse, eu vou me alimentar de tal maneira, ou deixar de me alimentar de tal maneira, eu vou fazer tal exercício, eu vou fazer isso, eu vou me dedicar. E aí, olha, aquela pessoa está obstinada. Mas aí a pergunta que eu fiz antes é, o que leva a pessoa a essa tomada de decisão, a essa visão? O que leva essa pessoa foi um momento que aconteceu antes da decisão dela, um momento na quebra pessoal da relação. Aquela pessoa ficou de mal, sabe com quem? Com a balança. Ela teve ali uma quebra no seu relacionamento com a balança ou com o espelho, e ela, ao se deparar com aquela situação, ela ficou inquieta e disse, eu preciso fazer alguma coisa. E aí sim, e aí foi traçar o seu projeto. Olha, é mais ou menos isso, só que tem um detalhe. O descontentamento santo é o que vai levar um santo, alguém que está sendo santificado, alguém que encontrou o amor de Deus, a ficar inquieto. Inquieto. É como se é uma força sobrenatural, é um poder sobrenatural que passa agora a vincular as nossas prioridades às prioridades de Deus. E essa força é um poder que traz a cada um de nós uma inquietude
inquietação de que eu preciso fazer alguma coisa nesse mundo. Eu preciso fazer uma coisa às outras pessoas. Existe necessidade. Eu preciso fazer alguma coisa. É algo que traz a cada um de nós um sair de um egocentrismo, um egoísmo, aquilo que estávamos lutando só para o nosso próprio prazer, e passamos a enxergar como Deus, enxergamos na perspectiva de Deus uma necessidade das outras pessoas. E passamos então a nos comprometer com as coisas de Deus. Esse é um momento que acontece na nossa vida, que o pastor Bill Hybels, nesse livro aqui, ele chamou esse momento, sabe de quê? De momento Popeye. Momento Popeye. Eu sei que muitos aqui, certamente, uma grande maioria deve conhecer o bom marinheiro Popeye. Quem não conhece o bom marinheiro? Os mais jovens, né, eles certamente têm visto nas reprises aí o Popeye. Mas por muitos anos, Popeye foi um personagem assim que estava ali sempre passando diante da nossa telinha. E o momento Popeye, ele é justamente identificado porque ele traz uma certa indignação a alguém que diante de um momento de injustiça, ela não aguenta mais. Né? Nós temos retratado na história do marinheiro Popeye, nós temos ali o bom marinheiro, ele, a um determinado momento da sua jornada, ele se vê indignado, sobretudo com o seu arquirrival Brutus, né? Quando atenta contra a sua doce, bela, formosa, charmosa, encantadora Olivia Palito. Né? Vocês conhecem a história, não conhecem? Então, ele fica indignado diante daquela situação e num determinado momento ele explode e diz: não aguento mais. Então, ele decide, naquele momento, um momento ali de fúria, um momento de inquietação, e ele, naquele momento, ele se reveste do poder do espinafre, né? É assim que o Popeye, ele não se reveste do poder do Espírito Santo, ele se reveste do poder do espinafre, e aquele espinafre, ou seja, algo externo que vem para ele e traz a ele uma força, um poder, e é capaz de lutar e reverter aquela situação de injustiça. Ele vai à luta naquele momento. Olha, quem conhece a Cristo, quem tem Cristo em seu coração, quem experimenta o amor de Deus, não consegue ficar mais acomodado. Ele tem uma necessidade, a uma certa altura, de se engajar no corpo de Cristo, de fazer alguma coisa, de se comprometer. Mas para isso ele precisa ter a sua inquietação, ele precisa descobrir o seu momento Popeye. Existe muitas coisas que o corpo de Cristo pode fazer, existem muitas áreas de atuação, e por isso que existem diversos dons, por isso que o corpo de Cristo tem muitas funções, porque existem muitas coisas a serem feitas, e nós precisamos descobrir o que é que vai trazer inquietação a mim, aonde é que eu posso promover uma transformação. Eu não posso mudar todas as coisas, eu não posso agir em todas as áreas, mas algo me inquieta mais e faz com que eu possa lutar, eu possa dar o meu melhor e ter ali aquele momento de transformação. E o desafio hoje é esse. O que é que te leva a ter um momento Popeye? Nós vamos destacar hoje aqui, e você pode acompanhar aí no seu gás, fazer as suas anotações, né? Nós vamos descobrir essa inquietação. O que é que pode nos ajudar a descobrir essa inquietação que nos leva ao momento Popeye? Vocês têm aí o gás, façam as suas anotações, e antes que alguém já diga, eu digo logo aqui, olha, tenho, assim, né, hoje a pessoa mostrou para mim, e às vezes tem um erro de digitação, um corretor ortográfico, e aí nós temos que, né, na palavra Êxodo, quando diz Êxodo 2, de 11 a 15 aí, no seu gás, está bem nordestino, né, está Êxodo, né, mas isso não vai atrapalhar em absolutamente nada a sua compreensão, tá? Mas eu quero que você faça aí, você esteja acompanhando. E, em primeiro lugar,
importante. Não deixe morrer o sentimento de injustiça. E aí eu corrijo mais uma vez, aí no campo de respostas está sentimento de justiça. Não é de justiça não, é de injustiça mesmo. É disso que eu estou falando. Eu não posso deixar morrer o meu sentimento de injustiça. Injustiça. Olha, todos nós sabemos que existe muita injustiça nesse mundo. Ninguém chegou de Marte hoje. Aqui, alguém chegou veio de Plutão, de Marte, veio de outro planeta? Acredito que não, né? Todo mundo é daqui. Todo mundo sabe que nós estamos em um mundo decaído. Nós sabemos que estamos em um mundo que é injusto. Todo mundo sabe que existe desigualdade social. Todo mundo sabe que existe miséria. Todo mundo sabe que existe fome. Todo mundo sabe que existe maus tratos nos presídios. Todo mundo sabe que existe favela. Todo mundo sabe que existe trabalho escravo. Todo mundo sabe que existe prostituição. Todo mundo sabe que existe todo tipo de abuso contra menores, trabalho infantil. Todo mundo sabe que existem estruturas que impedem as pessoas de terem acesso aos seus direitos básicos. Todo mundo sabe que existe injustiça. Todos nós sabemos. Porém, muitas vezes, por diversas circunstâncias, nós permitimos que esse sentimento de injustiça, ele seja domesticado. Ele vai sendo domesticado em cada um de nós. Vai sendo adormecido. E até mesmo, muitas vezes, ele morre em nós. É preciso, muitas vezes, sairmos de uma redoma que nos impede de ver as injustiças. Nós precisamos nos alimentar desse sentimento, sim, de injustiça. Nós precisamos entender que existe, sim, uma injustiça e que eu preciso fazer alguma coisa diante. Posso? Né? Se o sentimento de injustiça está morrendo dentro de mim, eu preciso de um desfibrilador espiritual para estar trazendo dentro de mim. Eu preciso entender novamente, preciso manter viva essa chama da indignação. Hoje nós lemos um trecho da palavra de Deus que relata a vida de Moisés. Como nós sabemos, Moisés era um hebreu de nascimento. Ele nasceu hebreu. Mas em determinado momento da história, por decreto de Faraó, todo homem, né, todo filho homem dos hebreus, até uma certa idade, precisava ser morto. Tinha que ser morto. Queriam matar. E a mãe de Moisés, para proteger o seu filho, o protege em um cesto e coloca aquele cesto em um córrego ali, e aquele cesto então vai parar no palácio de Faraó, e a filha de Faraó pega Moisés para si e o cria como seu próprio filho. Moisés, ele cresce num ambiente de privilégio. Moisés, ele tem acesso à riqueza, à educação, à liberdade. Só que ele sempre soube que ele era hebreu. Afinal, ali quando ele foi pego, quando bebê, logo veio uma das servas da filha de Faraó e disse: tu queres que eu vá entre as hebreias e pegar uma mulher para te ajudar a cuidar, para amamentar o teu filho? E ela disse sim, e é que ela pegou justamente a mãe de Moisés, foi quem veio amamentar, e foi ali a babá de Moisés no palácio. Moisés cresceu sabendo quem ele era. E olha, mas ele estava num palácio, ele estava num ambiente protegido, um ambiente que mantém uma distância das injustiças. Apesar de que toda pessoa inteligente sabe que não existe justiça nenhuma em trabalho escravo. Mas o texto diz que a certo momento, certo dia, ele saiu das portas do palácio e foi ao lugar onde os seus irmãos hebreus viviam.
E no versículo 11 diz assim: ele descobriu como era pesado o trabalho que realizava. Olha, eu quando li esse texto, eu pensei, eu confesso a vocês aqui, que imediatamente eu disse, grandes coisas, né? Descobriu que era pesado. Grandes coisas, grande descoberta. Mas, na verdade, Moisés tinha ali o seu sentimento de injustiça adormecido. E naquele momento, ao ver o sofrimento do povo, ele se identificou com aquele sofrimento. E ele não suportou ver aquele trabalho pesado que era imposto ao povo hebreu. E como se não bastasse, ainda surge uma cena grotesca, onde Moisés presencia o espancamento de um hebreu por um egípcio. Olha, eu acredito, né, que ninguém passa assim desapercebido diante de uma cena de espancamento. Espancamento. Uma pessoa mais forte, uma pessoa poderosa, uma pessoa pegando um mais fraco e espancando. Espancando. Não disse que eles estavam duelando, não disse que eles estavam discutindo, não disse que ele estava impondo uma carga pesada, disse que ele estava espancando. Espancando é um ato covarde de crueldade. E ele estava ali naquele momento espancando. E diante daquele espancamento, houve uma indignação insuportável para Moisés. E naquele momento Moisés diz que ele olhou para um lado, olhou para o outro, e não vendo ninguém, talvez ele olhou para um lado, olhou para o outro, dizendo assim, será que ninguém vai fazer alguma coisa? Será que vão deixar isso acontecer? E quando ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele disse, só tem tu, vai tu mesmo. E ele partiu para cima daquele egípcio. E olha, tamanha era a fúria de Moisés, que ele não simplesmente apartou uma briga, mas ele matou o egípcio. Você consegue imaginar, né? Um momento de fúria de uma pessoa ao ponto de matar a outra pessoa, assim, porque estava vendo ali uma cena de espancamento. A injustiça contra aquele povo. E olha, eu quero deixar claro aqui, fazendo um parênteses, que a Bíblia não incita, muito menos esse pastor aqui que vos fala, a uma atitude de violência ou de assassinato contra ninguém. Não, absolutamente. Aqui é um princípio de indignação e de posicionamento. Mas nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender que temos que olhar ao nosso redor. Temos que ir ao encontro daquilo que, aonde existe a injustiça. Nós precisamos enxergar as pessoas que estão sendo abusadas, as pessoas que estão sofrendo e buscarmos alguma forma de fazer alguma coisa. E para completar, diz o texto que no dia seguinte, ele presencia dois irmãos hebreus, brigando entre si. Olha, eu acho que aquilo ali naquele momento deu um nó no juízo de Moisés. Ele disse, não, peraí, para tudo. Olha, vê um egípcio espancando um hebreu, né? Ele podia não concordar, mas compreender. Mas quando ele viu os dois brigando entre si, ele viu aquilo ali era incompreensível. E ele viu que aquela injustiça, aquela exploração, estava colocando aquele povo num grau de insanidade. E eu acho que foi ali que Moisés chegou no ápice da sua inquietação, no limite emocional, e ele dispara, chega, para tudo, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. O sentimento de injustiça ali esteve mais vivo do que nunca no coração de Moisés. E é justamente a partir daí que nós vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, na descoberta da nossa inquietação. Recuse a passividade. Recuse definitivamente a passividade. Olha,
menos que eu esteja enganado, ninguém gosta de ser chamado de omisso. Eu tenho certeza que aqui nessa plateia, as pessoas vão concordar comigo, ninguém gosta de ser chamado de omisso. Ninguém gosta de ser rotulado de acomodado ou identificado como alguém que não está nem aí para o sofrimento, para a dor alheia. Mas precisamos compreender que muito facilmente, muito naturalmente, nós podemos ser lançados a uma zona de passividade. E muitas vezes, na maioria das vezes, eu diria, com boas desculpas. Para não chamar de desculpas esfarrapadas, a gente chama de boas desculpas. Alguns chegam e dizem, olha, não tem jeito. Olha, infelizmente, eu vejo que está errado, mas é assim mesmo. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Há ainda aqueles que digam, sempre foi assim. E esse sentimento de impotência, ele é capaz de paralisar. É capaz de levar as pessoas a uma atitude omissa, passiva. Quando não, o que é pior, leva a uma acomodação e as pessoas passam agora a serem promotores da injustiça. Começam a ser parte da injustiça. Se não tem jeito, eu estou nessa também. E vão se envolvendo com estruturas iníquas e vão se tornando promotores da injustiça. Olha, nós precisamos vivificar o nosso sentimento de injustiça para que nós possamos recusar uma atitude de passividade. Eu preciso recusar, eu preciso rejeitar esse sentimento de passividade. Vamos voltar aqui o texto. No versículo 13, diz como? No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então, ele perguntou ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? Olha, Moisés, a essa altura aqui, ele não partiu para cima, naquela fúria. Não, naquele momento, ele ficou, eu imagino, atônito, ele ficou parado, ele ficou sem compreender. Ele disse, que é isso? O que está acontecendo? Em que mundo nós estamos? Quando um santo é tomado por inquietação e grita, não aguento mais, ele fica angustiado a um ponto de que ele não consegue mais compreender as justificativas e acha que as coisas não podem ser desse jeito. É preciso fazer alguma coisa. Só que aí vem uma consciência que é muito importante. Não é contra pessoas que nós estamos lutando. Trata-se de uma estrutura maligna, uma estrutura espiritual. Nós estamos em um mundo que jaz no maligno. Nós estamos em um mundo decaído. E Paulo sentenciou, escrevendo aos Efésios, Paulo disse assim, em Efésios 6,12, ele disse, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É contra isso que nós estamos lutando. Sair da passividade não significa sair por aí lutando, agredindo, ou sair lutando contra tudo e contra todos. Não se trata de uma batalha pessoal contra as pessoas más. Não, aliás, inclusive, as pessoas más, eu vou dizer, as pessoas que cometem injustiça, as pessoas cruéis, as pessoas que estão fora das portas da igreja, as pessoas injustas, elas não são adversárias de nós cristãos. Não são nossos adversários. Elas precisam ser encaradas
como nosso alvo missionário. Essas pessoas são alvo, essas pessoas precisam ser restauradas, essas pessoas precisam ser amadas, essas pessoas precisam ali ser transformadas. E a história do cristianismo retrata muitas pessoas que fizeram a diferença no mundo a partir de uma inquietação santa. Um exemplo clássico, nós temos Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, a Bíblia diz que era um homem poderoso, ali na guarda romana, que indignado contra os cristãos, ele era hebreu, e contra os cristãos, ele prendia, ele matava cristãos. E num determinado momento da sua vida, Paulo teve um encontro transformador com Deus. Ele ia a caminho de Damasco, uma grande luz chegou sobre ele, ele caiu, e naquele momento ele teve uma transformação, e aquele homem foi transformado por Deus, e se tornou Paulo, o grande sistematizador do cristianismo, um homem que deixou um legado para cada um de nós, nas páginas das Escrituras Sagradas, as suas cartas, um compêndio de ensinamento para cada um de nós. Paulo teve o seu momento de descontentamento. Eu fico imaginando que as coisas não começaram com Paulo naquele momento do caminho de Damasco, não. Mas antes, mais uma vez, a Bíblia retrata uma cena de espancamento, e dessa um espancamento cruel, e diz a palavra, diz em Atos, que Paulo estava ali presenciando o apedrejamento de Estevão. Paulo presencia, Paulo vivencia tudo aquilo, ele vê Estevão sendo apedrejado porque não negava a Cristo, e aquilo certamente trouxe uma inquietação na vida daquele homem. Talvez ele não compreendeu tudo naquele momento, mas ele viu aquele homem ser apedrejado até a morte por aquela fé que ele tinha. E depois, no momento transformador, Saulo se transforma em Paulo, o grande anunciador do Evangelho. E tantos outros. Temos Martin Luther King Jr., um homem que entregou a sua vida por uma causa, né, da desigualdade racial nos Estados Unidos. Nós temos Nelson Mandela, outro grande expoente também, que nessa mesma causa de segregação racial na África do Sul, entregou a sua vida por aquela causa. Nós temos aí Martinho Lutero, que dentro da igreja, ele era um monge cristão, e dentro da igreja ele se depara com as injustiças, com a incoerência dos líderes religiosos, e tem também o seu momento Popeye ali, e diz, eu não aguento mais, e explode e faz alguma coisa diferente. Tantos outros anônimos. Olha, tantas pessoas que estão aqui hoje, nesse local, um dia experimentaram também essa indignação e recusaram uma atitude de passividade. Nós não podemos esquecer uma coisa que pode para alguns parecer um detalhe. Quando nós somos santificados, quando nós somos santos, e nós nos inquietamos com aquilo que está acontecendo às pessoas, nós precisamos entender que isso também aflige o coração de Deus. Deus, o descontentamento, ele é santo, essa inquietação, ela é para um santo, porque isso também acontece no coração de Deus. E é aí que justamente surge o terceiro aspecto, na descoberta da inquietação. Terceiro lugar, encontre forças no Senhor. Popeye, em seu momento de fúria, de indignação, ele encontrava as forças aonde? Na lata do espinafre. Né? Aliás, quando eu era criança, eu nunca entendia, porque eu nunca tinha visto lata de espinafre. Né? Eu sempre via espinafre no ramo. Mas Popeye, ele encontrava o seu revestimento no espinafre. Era algo externo, porque ele não tinha forças para combater aquilo. Por ele mesmo, ele não podia fazer nada. E tem alguma coisa externa que vem e lhe reveste de uma força. Um santo,
Nada contra o espinafre, mas o santo, ele não vai ser revestido no poder do espinafre. Ele vai ser revestido no poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos encontrar as nossas forças no Senhor. Trata-se de uma inquietação que é santa. E se ela é santa, ela também é expectativa de Deus. Olha o que diz o texto, Romanos 8,19, diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Olha, percebe? A natureza criada, ou seja, toda a criação, está esperando com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois é um chamado aos filhos de Deus fazerem alguma coisa. Meu irmão, minha irmã, Deus tem expectativa com a sua vida. Você precisa entender que Deus tem expectativas com a sua vida. E Ele vai lhe ajudar, Ele vai lhe revestir na sua inquietação para ações concretas. Olha, o Senhor não só tem interesse, mas Ele também conhece já de antemão todas as dificuldades. Ele conhece todas as estruturas injustas. Ele chamou santos a uma inquietação. Ele providenciou. Foi o seu sentimento ali, né, de conhecimento de tudo isso, que fez Ele enviar o seu próprio Filho para entregar a vida por cada um de nós. Deus está diretamente interessado na salvação de todos nesse mundo. E quer saber mais? Deus, naquela inquietação lá de Moisés, Deus já não aguentava mais aquele sentimento de injustiça contra o seu povo. E Deus vai chamar Moisés, vai levantar Moisés para ser o libertador, não porque Moisés era bonitinho, não porque Moisés era muito forte, não porque Moisés era merecedor de absolutamente nada, mas porque Deus conhecia o coração de Moisés e sabia que ali tinha uma inquietação. E olha, Deus chama Moisés num momento que talvez todos já tenham ouvido falar, e Deus fala com Moisés na sarça ardente. Está em Êxodo 3, 7-8, diz assim: disse o Senhor, de fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Deus está dizendo: Moisés, eu sei de tudo. Eu estou sabendo de tudo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Olha, Moisés, ele só conseguiu dar vazão ao seu descontentamento santo depois do momento da sarça ardente. Depois dele ser revestido do poder de Deus. Depois dele ouvir de Deus: eu estou contigo. O momento da sarça ardente, ele não era o início de tudo. O Senhor já sabia antes da inquietação de Moisés, antes do chamado. Ali é o momento do chamado, mas antes do chamado já tinha a inquietação. Já tinha ali aquele sentimento que brotava no coração de Moisés. E olha, quantas pessoas sonham com um diálogo pessoal com Deus? Quantas pessoas sonham com um momento de sarça ardente? Ah, eu queria tanto conversar com Deus numa sarça ardente. Deus dizer: tira as sandálias que a terra é santa. Olha aqui, eu vou te chamar para fazer isso, para fazer aquilo. Mas nós precisamos entender que o momento do chamado, ele só acontece quando o nosso coração está transbordando de uma santa inquietação. Santa inquietação. O que é
é que você não é mais capaz de aguentar? O que é que você, aí tomado pelo amor de Deus, você encontra nas pessoas, você encontra, aonde está ao seu redor, algo que está errado e você não está simplesmente querendo apontar, olha, aquilo ali está errado, alguém faça alguma coisa. E que você se sente incomodado e dizer, eu vou participar dessa obra, eu vou participar disso. A mensagem do Evangelho de Cristo não é um chamado para filiação a um clube denominacional. Não é um chamado para uma acomodação religiosa, ritualista. Muito menos um chamado para uma ideologia épica qualquer. Não. Trata-se de um chamado para uma transformação pessoal por princípios e valores que nos movem agora a estarmos comprometidos com essa indignação e levarmos isso a outras pessoas. A palavra diz que nós somos chamados a levar consolo aos corações quebrantados. Nós precisamos anunciar a liberdade aos cativos, tantas pessoas que estão cativas ao engano, cativas às drogas, cativas emocionalmente, à depressão, estão cativas. Nós precisamos consolar os que estão tristes, nós precisamos levar esperança aos abatidos, nós precisamos levar comida aos que têm fome, precisamos levar bebida ao que tem sede, precisamos vestir os que estão nus, precisamos visitar os que estão enfermos, precisamos visitar os que estão encarcerados. É isso que Jesus nos chama. Há uma inquietação que nos leva a fazer alguma coisa. Isso sim é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o grande desafio. E eu preciso descobrir a minha inquietação. O que é que me leva a um momento Popeye? O que é que me leva a dizer, eu não aguento mais, eu preciso levantar da cadeira, eu preciso fazer alguma coisa. Nós somos desafiados a descobrir em nós a inquietação. Não é a inquietação do pastor, não é a inquietação de um líder, não é a inquietação da igreja, não é a inquietação de um grupo qualquer, é aquilo que traz inquietação ao meu coração. Eu preciso deixar vivo o sentimento de injustiça. Eu preciso sair da passividade. Eu preciso encontrar forças no Senhor. Você precisa descobrir a sua inquietação. Você precisa ser um santo inquieto. Você deseja isso? Feche os seus olhos. Eu quero orar com você nesse momento. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar, Pai, diante de Ti. Nós queremos, Senhor Deus, sair do nosso egoísmo, sair da nossa superficialidade. Ó Pai, nós queremos ser gratos, porque Tu proporcionaste tudo o que é necessário para que tenhamos uma vida abundante. Ó Pai, mas nós queremos estar comprometidos com essa obra maravilhosa, nós queremos ser parte dessa transformação. Nós sabemos, Pai, que Tu podes transformar tudo num simples gesto, mas Tu escolheste fazer isso através de santos inquietos. E aqui estamos nós, Pai. Nós queremos apresentar a Ti o nosso coração. Nós queremos apresentar um coração que não quer se acomodar com a injustiça, que quer sair da passividade, mas encontrando forças exclusivamente em Ti. Motiva-nos, Senhor, a descobrir a inquietação e fazer parte dessa proposta maravilhosa chamada Reino de Deus. Toda honra e toda glória seja somente a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém.